Vamos lá, bom dia. Dando continuidade aqui ao material de direito. Deixa eu só mudar aqui o negócio. Tá pegando aqui o fundo. Não tem problema não, mas só mudar aqui o fundo para ficar mais bonitinho aqui. Vamos lá. Vamos começar a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais para o concurso do Conselho Federal de Ontologia e Direito Constitucional. Vamos dar uma lida aqui. Direitos do homem versus direitos fundamentais versus direitos humanos. O que é isso aqui, a diferença? Antes de qualquer coisa, é necessário apresentar a diferença entre as expressões direito do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Segundo Mazzoli, direitos do homem diz respeito a uma série de direitos naturais aptos à proteção global do homem e válido em todos os tempos. Trata-se de direitos que não estão previstos em textos constitucionais ou em tratados de proteção aos direitos humanos. A expressão é assim reservada aos direitos que se sabe ter, mas cuja existência se justifica no plano justnaturalista. O que é o justnaturalista? Seria aquele conceito de direito em que, independentemente daquilo que está positivado, faz sentido qualquer ser humano ter. Por que naturalista? Porque de direito. Naturalista, isso é natural, é um direito natural. Quais os exemplos que nós podemos ter? Direito à vida. É natural que todo mundo tenha direito à vida. Eu não posso tirar a vida do Luiz. O Luiz não pode tirar a minha vida. Independente disso, está escrito em algum lugar. Então, a minha vida. Então, o conceito de direito do homem seria aquele direito que, independentemente de estar escrito... Opa, peraí. Internet que deu ruim aqui, calma. Deixa eu só continuar aqui, que apareceu aqui. É que eu desconectei o cabo aqui. Agora foi, conectou. Você quer cair. A gente conectei o cabo da internet. Então é isso, vamos lá. E o que é direitos fundamentais? Então, direitos do homem é aquele direito que, tipo assim, está claro, independente de estar escrito em algum lugar, não faz sentido você não ter esse direito. Exemplo principal, direito à vida. Ninguém pode tirar a vida do outro, né? Direitos fundamentais, por sua vez, se refere aos direitos da pessoa humana consagrados em um determinado momento histórico em um certo estado. São direitos constitucionalmente protegidos ou estão positivados em uma determinada norma jurídica. Então, a gente está vendo aqui, direito do homem. O que é o direito do homem? É o direito, é o direito de você ter o direito, independentemente de ele estar positivado em alguma coisa. Direitos fundamentais, acabamos de ler, é aquele direito em que está positivado uma Constituição. Ou seja, lá na nossa Constituição diz que eu tenho direito à vida. Mas, independente se estivesse na Constituição, não faz sentido todo mundo tem o direito à vida, então ele é um direito justnatural, ou seja, natural ter esse direito, mas como ele está na Constituição, né, lá no artigo 5º diz direito à vida, moradia, direito a isso, direito àquilo, quando eu coloco na Constituição, no texto constitucional, na Carta Magna, ele passa, além de ser um direito do homem, um direito justnatural, ele passa a ser um direito fundamental também, entendeu? Então, direitos fundamentais, por sua vez, se refere aos direitos da pessoa humana consagrados em um determinado momento histórico em um certo estado. São direitos constitucionalmente protegidos ou estão positivados em uma determinada ordem jurídica. E o que são direitos humanos? A gente ouve muito falar, direitos humanos, direitos humanos. O que é direito humano? É uma expressão consagrada para se referir aos direitos positivados em tratados internacionais. Ou seja, são direitos protegidos no âmbito do direito internacional público. A proteção desses direitos é feita mediante convenções globais, por exemplo, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ou regionais, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, direitos, né, vamos voltar aqui ao item principal, direitos do homem, é aquele direito que você de cara verifica que, independente dele estar positivado numa Constituição, num tratado, ele é um direito natural. Direito fundamental é aquele direito que foi positivado na Constituição, que deu o direito ao cidadão. Então, né, pode ser um direito natural ou um direito do homem, sim. Só que você positivou, você passa a chamar ele de direito fundamental. E o que são direitos humanos? São esses direitos que estão numa Constituição, e também pode ser um direito natural, mas que você fez um tratado internacional. Estão positivados em tratados internacionais. Que pode ser um tratado internacional global, que todos os países adotam, ou pode ser um tratado aqui da América do Sul, né? Só da América, né? A Convenção Americana de Direitos Humanos, só do continente americano. Isso a gente chama de direitos humanos.
Então, essa é a diferença principal, essa é a diferença entre os três. Vamos lá. Há alguns direitos que estão consagrados em convenções internacionais, mas que ainda não foram reconhecidos e positivados no âmbito interno. Também pode ocorrer o contrário. É plenamente possível que o ordenamento jurídico interno dê proteção superior àquela prevista em tratados internacionais, regionais e globais. É importante termos cuidado para não confundir direitos fundamentais e garantias fundamentais. Qual seria a diferença entre direito e garantia? Isso já caiu numa prova oral, no ano passado, transmitida no YouTube, que a gente lê toda lá, direitos e garantias fundamentais na Constituição. Só que chegou na prova lá, o desembargador pediu lá, não, desembargador não, era procurador, era concurso do Ministério Público de Minas Gerais, ou agora não sei se foi juiz, não me lembro, que agora as provas orais são transmitidas pelo YouTube. Aí o examinador perguntou, qual a diferença entre direito e garantia? Até para quem está assistindo pelo YouTube, então, assim, toda hora você lê direitos e garantias fundamentais, direitos e garantias fundamentais, mas na hora que o cara te pergunta, o que é isso? O que são direitos e garantias fundamentais? Direitos são os direitos fundamentais, são os bens protegidos na Constituição, pela Constituição. É o caso do direito à vida, à liberdade, da propriedade. Já as garantias são as formas de se protegerem esses bens, ou seja, os instrumentos constitucionais. Um exemplo é o habeas corpus, que protege o direito à liberdade de locomoção. Ressalta-se que, para Canutilho, as garantias são também direitos. Entendeu? Então, quando está lá na Constituição, no capítulo dizendo dos direitos e garantias fundamentais, é que ele vai dar os direitos, mas ele vai também te dar as garantias de como você alcançar esses direitos. Você lembra que a gente leu uma questão ontem chamada remédios constitucionais? Ou seja, remédios constitucionais são de eficácia plena, ou seja, aquilo que vai fazer com que você, né, venha sanar uma eventual descumprimento de um direito fundamental seu. E era essa a resposta lá na prova oral, né? E aí, se o cara de repente falasse excelência, e o Canutilho, o grande doutrinador Canutilho, entende que garantias também são direitos, apesar de serem garantias. Né? É um direito seu ter essa garantia. O cara tiraria 10 nessa questão na prova oral. As gerações de direitos. Os direitos foram avançando em gerações. Então, os direitos fundamentais são tradicionalmente classificados em gerações, o que busca transmitir uma ideia de que eles não surgiram todos em um mesmo momento histórico. Eles foram fruto de uma evolução histórico-social, de conquistas progressivas da humanidade. Não há consenso na doutrina brasileira acerca do conceito de gerações de direitos humanos. Porém, a doutrina majoritária reconhece a existência de 3 gerações de direitos. O que ele quer dizer com gerações? Quer dizer que surgiu um primeiro conjunto de direitos nas constituições do mundo, quando surgiu o direito constitucional. Depois viram que aqueles não eram suficientes, então surgiu um novo bloco de direitos. Depois, um terceiro bloco. Existem já doutrinadores que falam que já encontram em algumas constituições um quarto bloco de direitos, novos direitos, ou quarta geração, e outros dizem quinta geração de direitos. A gente vai ver aqui se ele explica isso, senão depois eu explico. Não sei se vocês sabem, nesse momento está sendo discutido constituições no mundo. Está sendo discutida a Constituição do Chile, não sei se vocês ouviram falar, então estão sendo pensados. Então, a Constituição do Chile, quando for promulgada, na verdade, ela está sendo aprovada numa Constituinte, depois vai ser referendada, né, um plebiscito para a população do país. Se ela for aprovada, vai ser tipo, uma Constituição mais recente que existe. A gente vai ver o que tem lá. Será que já botou a quarta, quinta geração de direitos? Então, lá estão falando que querem colocar a quarta, quinta geração, que seria o quê? Meio ambiente. Meio ambiente ser uma questão de direito fundamental. Vamos lá. Primeira geração. Qual é a primeira geração? São os direitos que buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo, impedindo que este se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas. São, por isso, também chamados de liberdades negativas. Traduzem a liberdade de não sofrer ingerência abusiva por parte do Estado. Para o Estado, consiste em uma obrigação de não fazer, de não intervir devidamente na esfera privada. É relevante destacar que os direitos da primeira geração cumprem a função de direito de defesa dos cidadãos sob dupla perspectiva. Não permite aos poderes públicos a ingerência na esfera jurídica individual, bem como confere ao indivíduo poder para exercê-los e exigir do Estado a correção das omissões a ele relativas. Os direitos da primeira geração têm como valor fonte a liberdade. Então, tem que memorizar essa palavra. Primeira geração, liberdade. São os direitos civis e políticos. Também essa frase, civis e políticos, sempre cai com isso.
Primeira geração, liberdade, direitos civis e políticos, reconhecidos no final do século XVIII com as revoluções francesas e americanas. Como exemplos de direitos de primeira geração, citamos o direito da propriedade, o direito de locomoção, o direito de associação e o direito de reunião. Então, as primeiras constituições, elas focavam nos direitos fundamentais de primeira geração, que são aqueles direitos de liberdade. Direito de um Estado não intervir na vida do cidadão. Ou seja, o cidadão ser protegido contra qualquer arbitrariedade do poder público. Eu gosto muito daquele filme Coração Valente, né? Que mostra muito como é que era o Estado absolutista, né? Você não tinha direito nenhum. Você era um camponês, o Estado podia fazer o que quisesse lá na sua aldeia, né? Inclusive, tinha a regra de que você casava, mas a primeira noite de núpcias, a noite de núpcias, na verdade, era com o chefe lá, representante do rei naquela comunidade, né? Era o chefe representando ali o rei. Então, era uma arbitrariedade. Embora os direitos de primeira geração sejam direitos de defesa, liberdades negativas, eles poderão implicar em prestações positivas do Estado. Por exemplo, não basta que o Estado se abstenha de intervir na propriedade privada. Mais do que isso, é importante que o Estado adote medidas para garantir, porque há uma ligação muito forte entre a primeira geração, o Estado não fazer com primeira geração, mas ele está dando uma observação, que o Estado não fazer, mas isso não quer dizer que a primeira geração toda é de um não fazer, mas também o Estado pode fazer no sentido de garantir. Porque nesse primeiro momento você queria que o Estado não intervinha, não interviesse na sua propriedade. Porque o Estado antes era absolutista, chegava a dizer, não, essa terra que era sua, camponesa, agora é minha, e acabou. Não existe lei, não existe nada, não existe Constituição. E aí você criou uma Constituição dizendo, não, o rei, você tem que respeitar, todo mundo tem que respeitar, inclusive o rei, isso aqui, o que é isso aqui? É uma Constituição. Constituição, todo mundo submete a ela, o presidente, o rei, todo mundo. E o que dizia na Constituição? A propriedade é privada. O que é meu, o Estado não pode tirar. Aí o que ele está explicando? Apesar de ter colocado isso nas primeiras Constituições, apesar de ter esse caráter de o Estado não poder tirar a sua propriedade, o Estado também garantir que ninguém tire, né? Ninguém invada a sua terra. Segunda geração. Segunda geração são os direitos que envolvem prestações positivas do Estado aos indivíduos. Políticas e serviços públicos, que em sua maioria caracterizam por serem normas programáticas. São, por isso, também chamados de liberdades positivas, para o Estado constituir obrigações de fazer algo em prol dos indivíduos, objetivando que todos tenham um bem-estar. Em razão disso, eles também são chamados de direitos do bem-estar. Então, as segundas gerações, os direitos de segunda geração têm como valor, fonte, igualdade. Primeira geração, liberdade. Segunda geração, igualdade. Já deu para perceber que vai ser o quê? Aquele lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, ou solidariedade. Então, você vê que a geração dos direitos é aquele lema da Revolução Francesa. Vamos lá. E quais são os direitos mais recorrentes na segunda geração? São os direitos econômicos, sociais e culturais. Quais eram os direitos de primeira geração? Os civis e políticos. Então, essas palavras tem que memorizar para você matar as questões na prova. Primeira geração, liberdade. Quais são os tipos de direitos? Direitos civis e políticos. Segunda geração, igualdade. Quais são os direitos econômicos, sociais e culturais? Eu memorizo com uma sigla, SEC. 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 Que é o quê? Sociais, econômicos e culturais. SEC. É que ele botou econômicos, sociais e culturais. Como eu boto na minha mente, na minha memorização, segunda geração, aí boto SEC de segunda, aí eu já sei que é sociais, econômicos e culturais. Então fica mais fácil memorizar o que é de segunda geração. Tem como me aceitar aí pelo telefone, que eu vou precisar sair? Tá, pode mandar aí. Eu acho que eu já cliquei. Não veio aparecer aqui, não. Autorizar. Terceira geração. Tá. Como exemplos, vamos lá. E como exemplos, cadê? Eu perdi aqui. Como exemplos de direitos de segunda geração, citamos o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao trabalho. Terceira geração.
Terceira geração são os direitos. Deu retorno aí, valeu. Terceira geração. Quais são os direitos de terceira geração? São os direitos que não protegem interesses individuais, mas que transcendem a órbita dos indivíduos para alcançar a coletividade. Direitos transindividuais ou supra-individuais. Os direitos de terceira geração têm como valor-fonte a solidariedade, a fraternidade. São os direitos difusos e coletivos. Então, tem que memorizar qual é a palavra-chave, o valor-fonte da terceira geração, solidariedade. Quais são os direitos do quê? Difusos e coletivos. Então, primeira geração, liberdades civis e políticos. Segunda geração é o quê? Qual é o valor-fonte, na verdade? Qual é o valor-fonte? Igualdade, são o quê? Sociais, vou botar na ordem aqui que está escrito, econômicos, sociais e culturais. Terceira geração, valor-fonte, solidariedade, né? Ou fraternidade, né? Que aí fica mais fácil memorizar também, como se fosse o lema da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Igualité, fraternité, não é liberté, igualdade é igualité, fraternité. É o lema da Revolução Francesa, que se transformou as três gerações ou três dimensões. Às vezes vai cair em prova dimensões, as dimensões dos direitos fundamentais, gerações dos direitos fundamentais. É a mesma coisa, está dizendo que houve uma evolução. Então, a terceira geração, o valor-fonte é solidariedade ou fraternidade, são direitos difusos e coletivos. Citam-se como exemplos. Quais são os exemplos? O direito do consumidor, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito ao desenvolvimento. Percebeu-se que as três gerações seguem a sequência do lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Guarde isso para a prova. Abaixo transcrevemos a decisão do STF, que resume muito bem o entendimento da Corte sobre os direitos fundamentais. Enquanto os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, realçam o princípio da liberdade, e os direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio da igualdade. Os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados enquanto valores fundamentais indisponíveis pela nota de uma essencial inexauribilidade. Que é o próprio STF falando, né, reconhecendo que essa doutrina é a correta de entender, né, a evolução dos direitos fundamentais. Parte da doutrina considera a existência de direitos de quarta geração. Como eu falei, né, existem já estudos vendo que primeira, segunda e terceira geração não são suficientes, já existe a quarta geração. Para Bonavides, estes incluíram os direitos relacionados à globalização, direito à democracia, o direito à informação, o direito ao pluralismo, né, ao pluralismo. Desses direitos dependeria a concretização de uma civitas máxima, uma sociedade sem fronteiras e universal. Por outro lado, Norberto Bobbio considera como de quarta geração os direitos relacionados à engenharia genética. Então, né, os doutrinadores ainda não têm, vamos dizer assim, poderia dizer vamos dizer assim, um consenso sobre o que seria a quarta geração, mas que já existe a necessidade de uma quarta geração de direitos. E há também uma parte da doutrina que fala já na direitos de quinta geração, que seriam representados pelo direito à paz. Então, de não termos mais nenhum tipo de conflito armado ao redor do mundo. A expressão geração de direitos é criticada por vários autores, que argumentam que ela daria a entender que os direitos de uma determinada geração seriam substituídos pelos direitos da próxima geração. Isso não é verdade. O que ocorre é que os direitos de uma geração seguinte se acumulam aos das gerações anteriores. Em virtude disso, a doutrina tem preferido usar a expressão dimensões de direitos. Então, o que ele está explicando aqui é que essa doutrina inicial que resolveu nomenclaturar ou criar como nomenclatura gerações, existe críticas de que seria melhor utilizar o termo dimensões.
e algumas provas caem tanto um quanto o outro, gerações ou dimensões. Teremos, então, os direitos de primeira, segunda geração, assim por diante. Então, vamos lá. De novo, aqui um resuminho. Gerações dos direitos fundamentais. Primeira geração, liberdade, impõe o Estado o dever de abstenção, direitos civis e políticos. Segunda geração, igualdade, impõe o Estado o dever de atuação, direitos sociais, econômicos e culturais. Terceira geração, fraternidade, direitos difusos e coletivos. Para a quarta geração, existe um não consenso, ou seja, uma falta, dizer, é ou não é esse. Mas, enfim, se cair tanto um quanto o outro, entende-se que sim, porque um autor fala que é e o outro também fala que é. Juntando os dois, o de quarta geração, para Paulo Bonavides, seria democracia, informação e pluralismo. Para Alberto Bob, seria engenharia genética. E de quinta geração, vamos dizer assim, quase que como consenso, seria o direito à paz. Então, acabamos aqui a parte de geração. Então, tive primeira, segunda, terceira geração, a possibilidade de quarta e quinta geração. Vamos ler mais um pouquinho de teoria antes de ir para as questões da quadrix, que é as características dos direitos fundamentais. Quais são as características? Lembrando que lá no iníciozinho dessa aula a gente viu a diferença entre direito do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. O que a gente vai ver aqui são as características dos direitos fundamentais, que são aqueles direitos que estão positivados numa Constituição. A partir do momento que você positiva um direito na Constituição, você vai verificar um conjunto de características que tem que ser respeitadas. Qual é a característica dos direitos fundamentais? E, inclusive, aceita no Brasil. Universalidade. Os direitos fundamentais são comuns a todos os seres humanos, respeitar as suas particularidades. Em outras palavras, há um núcleo mínimo de direitos que deve ser otorgado a todas as pessoas, como, por exemplo, o direito à vida, ou seja, que se confunde até o próprio direito do homem, né? Independente de se colocar ou não na Constituição, você tem que ter o direito à vida. Cabe destacar, todavia, que alguns direitos não podem ser titularizados por todos, pois são otorgados a grupos específicos, como, por exemplo, o direito dos trabalhadores. Então, os direitos fundamentais têm que ser universais, mas, eventualmente, na Constituição, no próprio nosso artigo 5º, você tem direitos que são direcionados a determinados grupos. Então, nesse momento, direitos dos trabalhadores, artigo 8º, 7º, 6º, ou seja, só quem está naquela condição de emprego, de relação de emprego, que tem a titularidade desses direitos. Historicidade. O que é essa característica do direito fundamental, historicidade? Os direitos fundamentais não resultam de um acontecimento histórico determinado, mas de todo um processo de afirmação. Surge a partir das lutas do homem em que há conquistas progressivas. Por isso mesmo, são mutáveis e sujeitos a ampliações, o que implica as diferentes gerações de direitos fundamentais que estudamos. Ou seja, os direitos fundamentais não surgem assim do nada, eles surgem de uma historicidade. De novo, eu gosto daquela história, né, contada ali do Coração Valente, né, daquele filme. Mostra de como é que surgem os direitos, a partir de toda aquela luta ali que começou pessoal dele em relação, né, ao casamento, aquela, vamos dizer assim, aquela injustiça que foi feita com ele, gerou todo um movimento de luta ali, né, da Escócia, que acabou a Inglaterra reconhecendo alguns direitos que não poderiam ser mais feitos, né, com as comunidades camponesas ali da Escócia. Ou seja, não surge assim, não, agora vamos dar os direitos, surge de uma luta, né, de queremos isso. A nossa própria Constituição Federal de 1988, alguns direitos que estão lá surgiram depois do quê? De um momento que nós passamos, né, de um regime militar. Então, algumas coisas que ocorreram ali falaram, não, a partir de agora é proibido tortura, é proibido isso, é proibido aquilo. Então, não surgiu ali do nada, achamos que tortura no Brasil, né, não pode, mas não é que nós achamos, é porque passou o momento de todos os dois lados. Não estou fazendo crítica ou qualquer, né, apologia a qualquer dos lados. O que eu estou dizendo é que, tanto de um lado e do outro teve, verificamos que isso não é bom, então vamos colocar aqui que é um crime inafiançável, não tem direito à graça, não tem direito à anistia, entendeu? Um dos piores crimes é a tortura. Então, surge do quê? Do que ele está dizendo, dessa característica. Quando surge um direito fundamental, porque veio de uma luta, de uma história daquela população. Individualidade. Os direitos fundamentais são
Desculpa, indivisibilidade, não é individualidade, indivisibilidade. Os direitos fundamentais são indivisíveis, isto é, formam parte de um sistema harmônico e coerente de proteção à dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais os direitos fundamentais não podem ser considerados isoladamente, mas se integrando um conjunto único, indivisível de direitos. Ou seja, você entende ele como um todo, entende na Constituição os direitos fundamentais em todos os seus aspectos. E não necessariamente, não sei se vamos ler aqui, mas não necessariamente estão só no artigo 5º. É todo um sistema de direitos que estão na Constituição. Então, você vai encontrar direitos fundamentais até no artigo 150 da Constituição, que é a parte que fala sobre direito tributário. Lá também existem direitos fundamentais. Direito de você não ser taxado de uma forma que seja abusiva, que acaba também retirando a sua propriedade. Imagina a pessoa botar o IPTU a 20% do seu imóvel. Se você não pagar em 5 anos, o Estado é dono do seu imóvel. Ou seja, ele está burlando o direito à propriedade. Porque em 5 anos ele vai executar dizendo, olha, esse 100% que você me deve é 100% do seu imóvel, pode me passar a sua propriedade. Então, essa indivisibilidade é entender que os direitos estão dispersos ao longo da Constituição, não só no artigo 5º, e que um não exclui o outro. A gente vai ver questões, eles colocam muito isso. Existe um direito fundamental que se sobrepõe sobre o outro? Não. E como é que eu faço isso quando tem conflitos? Você vai ao judiciário e vai ver o caso concreto. Qual deve prevalecer naquele momento para aquele caso concreto, para aquele caso concreto. Não necessariamente em todos os casos vai ser decidido daquela forma, mas naquele momento, para aquele conjunto de situações que vai prevalecer aquele. Então, é o caso concreto que vai dizer qual que prevalece. Inalienabilidade. Os direitos fundamentais são intransferíveis e inegociáveis, não podendo ser abolidos por vontade do seu titular. Além disso, não possui conteúdo econômico patrimonial. Seria, vamos dizer assim, situações que não tem como. Direito à vida, eu posso vender a minha vida, né? Posso deixar de ter, ou seja, você não pode vender. Lógico que depois a gente vai discutir mais aprofundadamente. Hoje, na sociedade que a gente vive, existem situações, né, que você pode negociar, mas esse é bem restrito às situações. Seriam aqueles casos de participação de uma pessoa, mas a gente é mais aprofundado. Como teoria geral, é inalienável, mas são aquele caso de participação de pessoas naqueles programas de reality show. Então, em algum momento, você negocia a sua privacidade, seu direito fundamental à privacidade, né? Em alguns casos chega a burlar quase a dignidade ali das pessoas, mas você fez um contrato. Assinou um contrato ali que naquele momento a pessoa vai te filmar, você vai participar de provas, né, cansativas, físicas ali, entendeu? Tem outros programas também não tem programas no limite, tem programas assim que são reality shows que você meio que negocia seus direitos fundamentais aí, que eventualmente podem vir a ser burlados. Imprescritibilidade. Os direitos fundamentais não se perdem com o tempo, sendo sempre exigíveis. Essa característica decorre do fato de que os direitos fundamentais são personalíssimos, não podendo ser alcançados pela prescrição. Irrenunciabilidade. Que a irrenunciabilidade também entra no reality show. O titular dos direitos fundamentais não podem deles dispor, embora possa deixar de exercê-los. É admissível, entretanto, em algumas situações, a autolimitação voluntária de seu exercício. Um caso concreto, seria o caso, por exemplo, dos indivíduos que participam dos conhecidos reality shows, que temporariamente abdicam do direito à privacidade. Então, o reality show ele se aplica tanto à irrenunciabilidade quanto à inalienabilidade, né? Os direitos fundamentais são intransferíveis e negociáveis, mas em algum momento ali você está negociando a sua privacidade para ganhar um prêmio de 1 milhão, 1,5 milhão. Então, você não pode vender, alienar e vender, mas em alguns casos, como se você estivesse vendendo. Ou vendendo e momentaneamente, durante a participação, renunciando ao direito à privacidade. Relatividade ou limitabilidade. Não há direitos fundamentais absolutos. Isso aqui também está muito próximo. Isso aqui é praticamente assim, dessas características gerais, essa aqui de limitabilidade ou os direitos fundamentais não são absolutos é tipo 40%, 50%, 60% das perguntas. Trata-se de direitos relativos, limitáveis no caso concreto, por outros direitos fundamentais. No caso de conflito entre eles,
há uma concordância prática ou harmonização. Nenhum deles é sacrificado definitivamente. A relatividade é, dentre todas as categorias de direitos fundamentais, a mais cobrada em prova. Como eu falei, a mais cobrada em prova. Porque todo mundo acha que é absoluto o direito. A Edvana, você falou que tem direito que é do homem, um direito do homem, que independente dele estar na Constituição, no Tratado Internacional, a pessoa teria esse direito, sim. Mas nem ele é absoluto, o direito à vida. Na nossa Constituição, inclusive, em caso de declarada, o seu direito à vida ele é relativizado. Então, não haverá pena de morte, exceto em caso de guerra declarada. Ou seja, em alguns casos, inclusive no Brasil, é aceito você perder o seu direito à vida. Naqueles casos extremos, né? Mas é mais levado para o Código Penal Militar, né? Que é, você tem, inclusive, crimes que são punidos com fuzilamento. Você perde o seu direito à vida. Aqueles crimes clássicos de guerra que a gente vê em filme, o cara trair o próprio país, né? Entregar informações, algumas situações, você pode vir a perder o seu país, perder a guerra, né? E aí, nesse caso, foi descoberto a pena ali, a pena capital, a pena máxima, fuzilamento. Então, por isso, guarde o seguinte: não há direito fundamental absoluto. Todo direito sempre encontra limites em outros, também protegidos pela Constituição. É por isso que, em caso de conflito entre dois direitos, não haverá o sacrifício total de um em relação ao outro, mas a redução proporcional de ambos, buscando-se com isso alcançar a finalidade da norma. Complementariedade. A plena efetivação dos direitos fundamentais deve-se considerar que eles compõem um sistema único. Nessa ótica, os diferentes direitos das diferentes dimensões se complementam e, portanto, devem ser interpretados de forma conjunta. Concorrência. Os direitos fundamentais podem ser exercidos cumulativamente, podendo mesmo titular exercer vários tipos de direitos, né, ao mesmo tempo. Efetividade. Os poderes públicos têm a missão de concretizar, efetivar os direitos fundamentais. A gente viu também ontem, né, que lá na aplicabilidade da norma, nós temos aquela norma de eficácia limitada. A gente viu que, apesar dela estar ali, não é para ficar etéreo. Nunca vou regulamentar essa norma de eficácia limitada. Então, trazemos aqui uma das características que faz com que você tenha o direito a entrar com mandado de injunção ou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Por quê? Porque os direitos que estão ali têm que ter efetividade. Não basta estar na Constituição, tem que efetivá-los. Proibição do retrocesso, ontem também a gente explicou rapidamente isso. O efeito do retrocesso, ou também na algumas provas, eles caem com o termo chamado efeito clique, de subindo, não pode retroagir, né, do escalador, né, do montanhista. Você coloca ali, faz clica ali o seu gancho, próximo, clique, você não volta. Então, é o efeito, proibição do retrocesso. Por serem direitos fundamentais, o resultado de um processo evolutivo de conquistas graduais da humanidade não podem ser enfraquecidos ou suprimidos. Isso significa que as normas que os constituem não podem ser revogadas ou substituídas por outras que os diminuam, restringam ou suprimam. Segundo Canutilho, baseado no princípio do não retrocesso, os direitos sociais, uma vez tendo sido previstos, passam a constituir tanto uma garantia constitucional quanto um direito subjetivo. Isso limita o legislador e exige a realização de uma política condizente com esses direitos, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estatais que, sem criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, anulem, revoguem ou aniquilem o núcleo essencial dos direitos. Então, a partir do momento que ele é colocado ali, segundo Canutilho, mais do que você efetivar eles, você não pode fazer nada que tire o núcleo essencial dele, ainda que seja por meio de política pública. Os direitos fundamentais possuem uma dupla dimensão, uma dimensão subjetiva e uma dimensão objetiva. Um pouco de água. Na dimensão subjetiva, os direitos fundamentais são direitos exigíveis perante o Estado. Na dimensão subjetiva, os direitos fundamentais são o quê? Exigidos perante o Estado. Um direito subjetivo meu, exigido do Estado. As pessoas podem exigir que o Estado se abstenha de intervir devidamente na esfera privada, direitos de primeira geração, ou que o Estado atue ofertando prestações positivas através de políticas, né, públicas e serviços públicos da segunda geração, ou seja, uma dimensão subjetiva. O direito subjetivo é quando eu exerço ele, subjetivo, da minha pessoa. Já na dimensão objetiva, os direitos fundamentais são vistos como enunciado dotado de alta carga valorativa, ou seja, eles são qualificados como princípios estruturantes do Estado
cuja eficácia se irradia para todo o ordenamento jurídico. Então, quando você fala a dupla dimensão do direito fundamental como característica é exigível, ou seja, ela é subjetiva, eu posso exigir como direito mesmo, como direito de exercer, e objetivo, ele tem que nortear todas as leis enunciadas. Aqui já começa as questões. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa, porque as questões acho que a gente vai responder lá no outro. Eficácia horizontal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui já começa os próprios direitos fundamentais. Vamos até o item 5 aqui, que é o assunto mesmo. Os exercícios a gente vai responder direto da Quadrix. Aqui, ó. Dimensão objetiva e vacular, a gente vai direto para a Quadrix. Limites aos direitos fundamentais. Então, o que é imposição de limites? A imposição de limite aos direitos fundamentais decorre da relatividade que este possui. Conforme já comentamos, né, nenhum direito fundamental é absoluto. Eles encontram limites em outros direitos consagrados no texto constitucional. Além disso, conforme já se pronunciou o STF, um direito fundamental não pode servir de salvaguarda para práticas ilícitas. Ou seja, existem limites. Assim como o direito fundamental não é absoluto, ele também existe limite. Por exemplo, eu, como advogado, eu tenho um direito fundamental de inviolabilidade do meu escritório. Inclusive, está sendo discutido algumas modificações no Estatuto da OAB para que em nenhuma situação possa ser violado o escritório de advocacia, o sigilo ali, que tem documentos confidenciais, essas coisas todas. Mas esse direito não pode ser absoluto. Por quê? Porque, às vezes, você pode usá-lo para práticas ilícitas. É isso que ele está dizendo aqui. Não posso entrar, então vou guardar, né, alguma coisa ilícita lá dentro do Já escritório. aconteceu, né, professor? Sim, Tá me ouvindo? estou ouvindo. Já aconteceu, já tem várias vezes, já pegaram, o advogado usa dessa norma jurídica para que deixar coisa ilícita dentro do seu escritório, né, como o senhor falou. Sim, mas Então, o que está tem que ser sendo, revisto, né? tá sendo revisto porque é o seguinte, que eles estão querendo colocar o seguinte, só cabe essa inviolabilidade, essa quebra da violabilidade do escritório de advocacia se o advogado for o investigado. Se eu estou advogando uma pessoa, por mais estranho que possa parecer isso, se eu estou advogando uma pessoa, estou guardando coisas confidenciais dela, sigilo profissional, e a pessoa investigada, a pessoa, meu cliente investigado, não pode invadir meu escritório, não pode violar. Agora, a partir do momento que a investigação mudou, o investigado sou eu, no exercício da minha profissão, ele pode violar. E teve alguns casos em que a pessoa estava querendo pegar o cliente estava usando no escritório. Eu sei que também parece meio, mas filosoficamente a gente tem que entender isso. O cliente confiou, não, vou deixar aqui essas informações. E a busca e apreensão foi feita no escritório. Mas aquilo podia ser um meio de defesa do advogado para com o cliente dele. Enfim, é essa a discussão que está tendo hoje, modificação legislativa nesse sentido. Mas, de todo jeito, para o nosso direito constitucional, nenhum direito pode se sobrepor de forma que ele possa acobertar, salvaguardar práticas ilícitas, né? Que ainda prova isso. Para tratar das limitações dos direitos fundamentais, a doutrina desenvolveu duas teorias, a interna e a externa. A teoria interna, a teoria absoluta, considera que o processo de definição dos limites a um direito é interno a este. Não há restrições a um direito, mas uma simples definição de seus contornos. O limite do direito eles são imanentes, intrínsecos. A fixação dos limites a um direito não é, portanto, influenciada por aspectos externos, extrínsecos, como, por exemplo, a colisão de direitos fundamentais. Para a teoria interna absoluta, o núcleo essencial de um direito fundamental é insuscetível de violação, independentemente da análise do caso concreto. Esse núcleo essencial, que não poderá ser violado, é identificado a partir da percepção dos limites imanentes ao direito. O que ele está dizendo? Na hora que você vai estudar os limites, tem a teoria que diz que existe limite interno. Ele analisa o direito como em si, o direito em si, e digo, o limite desse direito é aqui. A partir daqui, não posso mais violar, porque aí eu estou ferindo o núcleo do direito. Então, não analiso o caso concreto, não analiso nada externo. Analiso só aqui. O próprio direito. Direito à vida. Qual o limite dele?
Até aqui. A partir daqui já é o núcleo dele. Agora, a teoria externa. O que é teoria externa? Teoria relativa, por sua vez, entende que a definição dos limites aos direitos fundamentais é um processo externo a esses direitos. Em outras palavras, fatores extrínsecos irão determinar os limites dos direitos fundamentais. Ou seja, seu núcleo essencial. É somente sobre essa ótica que se admite a solução de conflito entre direitos fundamentais pelo juízo de ponderação, harmonização e pela aplicação do princípio da proporcionalidade. Para a teoria externa, o núcleo essencial de direito fundamental também é suscetível de violação. No entanto, a determinação do que é exatamente esse núcleo essencial dependerá da análise do caso concreto. Os direitos fundamentais são restringíveis, observado o princípio da proporcionalidade ou a proteção do seu núcleo essencial. Exemplo, o direito à vida pode sofrer restrições no caso concreto. O que ele está dizendo? A teoria interna, ele analisa o direito em si. Eu tenho direito à vida, não vou analisar mais nada. O núcleo essencial do direito à vida é esse. Acabou. Ninguém pode, em nenhuma situação, ferir esse núcleo. A teoria externa, ela analisa assim, não, peraí, eu tenho direito à vida, mas eu tenho que ponderar, né? Tem que ter uma ponderação em relação a outros direitos. O direito à vida do outro, né? O direito à propriedade do outro, né? Então, a pessoa invadiu a minha casa. Eu estou protegendo não só a minha vida, mas também a propriedade. E eu vier a atingir essa pessoa com uma arma de fogo e ela vier a morrer. Então, na verdade, eu violei o direito à vida dela ou ela, na verdade, estava tentando violar um direito meu de proteger a minha propriedade e eu também, na verdade, nesse momento me sobrepus, fiz uma legítima defesa da minha propriedade e da minha própria vida. É isso que a teoria externa diz. Então, o que a gente aplica aqui no Brasil é a teoria externa. Não existe uma análise do direito internamente, existe a análise do direito fundamental em conflito com outro. Nesse caso concreto, provavelmente a pessoa vai ser enquadrada como legítima defesa, né? Não vai ter só um inquérito policial, mas não vai ter nem denúncia, né? É um caso de atipicidade da conduta dela. Vamos lá. Para a teoria externa, o núcleo, já lemos isso. Questão muito relevante a ser tratada é sobre a teoria dos limites dos limites. Isso aqui também que é muito próprio, a teoria dos limites, que incorpora o pressuposto da teoria externa. A pergunta que se faz é a seguinte: a lei pode impor restrições aos direitos fundamentais? A resposta é sim. A lei pode criar uma restrição, né? Além daquela norma de eficácia contida, você tem também colocar uma restrição. Enfim, a lei pode impor restrições aos direitos fundamentais, mas há um núcleo essencial que precisa ser protegido. Não pode ser objeto de violações. Assim, é o grande desafio do exegeta, ou seja, do intérprete e do próprio legislador, está em definir o que é núcleo essencial, que deverá ser feito pela aplicação do princípio da proporcionalidade, em suas três vertentes. Qual o princípio da proporcionalidade? Três vertentes. Quais são as três vertentes do princípio da proporcionalidade? Adequação, se é adequado, necessidade dessa restrição e proporcionalidade em sentido estrito. É proporcional? A teoria dos limites visa, portanto, impedir a violação do núcleo essencial dos direitos fundamentais. Como o próprio nome já nos induz a pensar, ela tem como objetivo impor limite às restrições aos limites dos direitos fundamentais criados pelo próprio legislador. Ou seja, ao mesmo tempo que eu digo que a legislação pode criar um limite, esse limite que a legislação pode limitar, eu acho que está meio filosófico, mas é isso mesmo a explicação. Eu tenho um direito fundamental, certo? O direito fundamental tem os limites dele, tanto do que é núcleo e do que é que eu posso exercer. Vem uma legislação que pode limitar até um limite. Então, a teoria, por isso que o nome é teoria do limite dos limites. Aqui eu tenho um limite, a legislação tem um limite. Mas a própria legislação tem um limite do que ela pode limitar aqui. Então, a teoria, limite dos limites, é o direito e a legislação. O direito tem um limite, a legislação vai limitar esse direito aqui, vai limitar qual é o limite do direito fundamental. Mas a própria legislação que impõe limite, ela tem um limite, ela não pode chegar ao ponto de atingir o núcleo essencial do direito. Então, a teoria dos limites visa, portanto, impedir a violação do núcleo essencial dos direitos fundamentais. Como o próprio nome já nos induz a pensar,
ela tem como objetivo impor limites às restrições, aos limites, aos direitos fundamentais criados pelo legislador. Por isso, a teoria dos limites tem dado amparo ao controle de constitucionalidade de leis, pela aplicação do princípio da proporcionalidade. Gilmar Mendes, professor Gilmar Mendes, do Tratado da Teoria dos Limites, afirma o seguinte: da análise dos direitos fundamentais, pode-se extrair a conclusão errônea de que direitos, liberdades, poderes e garantias são passíveis de ilimitada limitação ou restrição. É preciso não perder de vista, porém, que tais restrições são limitadas. Cogita-se aqui dos chamados limites imanentes, ou limite dos limites, o Schranken, em alemão, esse aqui, Schranken, que balizam, não sei nem se é essa a pronúncia, né? Schranken, que balizam a ação do legislador quando restringe direitos individuais. Esse limite que decorre da própria Constituição refere-se tanto à necessidade de proteção de núcleo essencial do direito fundamental, quanto à clareza, determinação, generalidade e proporcionalidade das restrições impostas. No Brasil, a CF não previu expressamente a teoria dos limites. Entretanto, o dever de proteção ao núcleo essencial está implícito na Carta Magna, de acordo com vários julgados do STF e com a doutrina, por decorrência do modelo garantístico utilizado pelo Constituinte. Isso porque a não admissão de um limite de atuação legislativa tornaria inócua qualquer proteção fundamental. Ou seja, apesar da Constituição não colocar isso, ficaria meio estranho, né, a gente entender que qualquer legislação poderia limitar o próprio direito, não tivesse um núcleo do direito. Porque senão aí você, por meio legislacional ou infralegislacional, ou infraconstitucional, você iria anular o direito posto na Constituição, e não faz sentido isso. Por fim, vale ressaltar que os direitos fundamentais também podem ser restringidos em situações de crise constitucionais, como a vigência do estado de sítio e estado de defesa. Agora, para finalizar a teoria. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Isso a gente já falou ontem. Lembra que eu falei? Vai que essa questão aqui, a gente ainda vai ler amanhã, mas dá para resolver aqui. Mas é aquilo que a gente conversou ontem. Eficácia dos direitos na primeira geração, que é o quê? O direito à liberdade, né? Os direitos civis e políticos, do Estado não fazer uma coisa. Então, a primeira eficácia dos direitos era o quê? Era a eficácia vertical. Proteger o cidadão do Estado. O Estado era absolutista, que ele era dono de tudo, você não tinha nem propriedade, né? O representante do rei podia ir lá e desfazer a sua propriedade, tomar para o rei. Então, era uma eficácia vertical, proteger em relação ao Estado. Sou menor, o Estado é soberano, absolutista, me proteger. Com o tempo, nas gerações seguintes, eficácia horizontal, assim, de olho para olho, eu com outro cidadão. Eficácia horizontal. Então, até o século XX, acreditava que os direitos fundamentais se aplicavam apenas às relações entre o indivíduo e o Estado. Como essa relação é de um ente superior do Estado com o inferior indivíduo, dizia-se que os direitos fundamentais possuem eficácia vertical. A partir do século XX, entretanto, surgiu a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que entendeu a sua aplicação também às relações entre particulares. Tem-se a chamada eficácia horizontal ou efeito externo dos direitos fundamentais. A aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre particulares tem diferentes aceitações pelo mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, só se aceita a eficácia vertical dos direitos fundamentais. Então, nos Estados Unidos, só aceita a eficácia o quê? Estado-cidadão. Então, lá nos Estados Unidos, direito fundamental é só aquelas relações entre o Estado, o cidadão e o Estado. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, só se aceita a eficácia vertical dos direitos fundamentais. Não existe a aplicação dos direitos fundamentais entre os cidadãos. Existem duas teorias sobre a aplicação dos direitos fundamentais aos particulares. A eficácia indireta e imediata ou a eficácia direta e imediata. Para a teoria da eficácia indireta e imediata, os direitos fundamentais só se aplicam nas relações jurídicas entre particulares de forma indireta, excepcionalmente, por meio das cláusulas gerais do direito privado, ordem pública, liberdade contratual, entre outras. Essa teoria é incompatível com a Constituição Federal, que em seu artigo 5º, parágrafo 1º, prevê que as normas definidoras de direitos fundamentais possuem aplicabilidade imediata. Já para a teoria da eficácia direta e imediata, os direitos fundamentais incidem diretamente nas relações entre particulares. Estes estariam tão obrigados a cumpri-los quanto o poder público. Esta é a tese que prevalece no Brasil. Tem sido adotada pelo Supremo Tribunal Federal.
que ele está dizendo aqui? Que nessa teoria de aplicabilidade horizontal existem duas teorias, né, dessa conceituação. Uma que aplica-se indiretamente o direito constitucional ou os direitos fundamentais, outra que se aplica diretamente. No Brasil, a teoria que prevalece é diretamente. No grande caso, são, por exemplo, as associações. Associações colocam, né, os casos que surgiram de eficácia horizontal, o cara colocou numa associação, né, colocou numa associação que né, eu como presidente da associação, posso excluir, por exemplo, um clube aqui, que nem tem clube, setor de clubes norte, setor de clube sul, em Brasília. Eu, no estatuto da minha associação, que fundou o clube, posso colocar que eu posso excluir o Luiz Carlos, né, autoritariamente, sem dar direito à ampla defesa contraditória, sem, né, avisar ele, né, sem dar notificação prévia. Ok, passo estatuto, registro estatuto. E eu, um dia lá, não gostei da postagem lá do Luiz, vou excluir ele do clube. E aí o cara leva aos judiciais e olha, eu pago minha mensalidade, tenho o estatuto do clube, né, da associação e tal, o cara foi lá e me excluiu, não me notificou, não posso entrar no clube, estou pagando mensalidade, estou em dia, né? Não foi me dado a direito à defesa, não passou por um processo. Esse é o caso em que a aplicação é direta. Onde é que está o devido processo legal? Contraditória e ampla defesa? Diretamente na Constituição, nos incisos do artigo 5º. Então, a eficácia é direta, a aplicação é direta. Tirada direta da Constituição. Todo cidadão em processo ele pode ter o contraditório e ampla defesa. Né? Então, suponha, por exemplo, que em determinada sociedade empresária, um dos sócios não esteja cumprindo suas obrigações. Em razão disso, os outros sócios queiram retirar da sociedade. Eles não poderão fazê-lo sem que lhes seja concedido direito à ampla defesa contraditória. Isso porque os direitos fundamentais também se aplicam às relações entre particulares. E a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Pode-se ainda falar na eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Essa expressão serve para se referir à aplicação de direitos fundamentais em relação assimétrica entre particulares. É o caso, por exemplo, das relações de trabalho, marcadas pela desigualdade de força entre patrões e empregados. Acabou aqui. Então, amanhã já entra no artigo 5º mesmo. Então, teoria geral a gente acabou. Então, a gente vai resolver alguns exercícios aqui das características dos direitos fundamentais. Aqui a gente vai usar a plataforma Tec Concursos, de questões comentadas. Questão 1. Estão conseguindo ver? Plataforma? Então, o que a gente viu aqui? A gente viu ontem eficácia das normas constitucionais, eficácia plena, eficácia contida, eficácia limitada. Hoje a gente viu toda a teoria dos direitos fundamentais antes de entrar neles. As características, primeira, segunda e terceira geração, diferença entre direito do homem, direitos fundamentais, direitos humanos, viu quais são as características, renunciabilidade, inalienabilidade, historicidade, todas aquelas características ali. Vimos a eficácia, vertical e horizontal, já tinha comentado ontem, né? E a teoria dos limites dos limites. Então, a gente vai resolver questões sobre isso. Vamos resolver aqui, que na hora vamos resolver 5, como a gente pode resolver mais, para não ficar uma aula muito extensa. Se for rápido aqui, a gente vai 10. Vamos lá. Segundo Alexandre de Moraes, o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui como pré-requisito à existência e ao exercício de todos os demais direitos. Correto, né? Vamos ler o comentário aqui. Certo. A respeito dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, julgo o seguinte. Segundo Alexandre de Moraes, o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos. É um direito, inclusive, do homem, né? Antes de ser direito fundamental, é jus natural, já que constitui pré-requisito à existência e ao exercício de todos os demais. E isso por decorrência lógica. Né? Não há um direito humano que possa ser exercido sem que se assegure o pleno direito à vida, em condições dignas. Nesse sentido, Alexandre de Moraes explica que direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito a existência e exercício de todos os demais direitos. A Constituição Federal proclama, portanto, o direito à vida, cabendo ao Estado assegurá-lo em dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda, a primeira, né? Direito de continuar vivo, a segunda de ter a vida digna quanto subsistência. Tem alguns discursos, né, inclusive, que dizem assim, não, o maior direito
Isso aí também pode enganar a gente, inclusive na imprensa. O maior direito é o direito à liberdade. Né? Pode cair numa prova. Né? O direito inicial, o direito à liberdade. Mas como é que você vai ter liberdade se você não tem vida? Mas tem gente que fala, não, prefiro perder a vida do que viver sem liberdade. É meio ilógico isso aí, mas, enfim. Eu estou falando aqui para concurso. Juridicamente, para concurso, o direito mais fundamental de todos é o direito à vida, senão você não vai ter nem liberdade, você não vai ter vida. Então, porque existe, né, discurso de não, prefiro perder a vida do que não viver sem liberdade. Mas vamos lá, isso aqui tá certo. Próximo. Vamos lá. A expressão direitos fundamentais surgiu na França durante o movimento político e cultural que originou a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais e aos direitos sociais e nacionais, o item seguinte. Entende-se por princípio da vedação de retrocesso a proibição de redução injustificada do grau de concretização alcançado por um direito fundamental prestacional. Certo, né? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui passando, cadê para cá? Truncou aqui, travou. Passou? Ah, foi agora. Está travando aqui no computador. Então, certo, né? Então, a teoria dos limites. O quê? Teoria em que... Não, desculpa, teoria dos limites não. Teoria do retrocesso. Conceito de retrocesso. A partir do momento em que eu tenho um avanço, eu vedo o retrocesso. Né? E esse retrocesso é por quê? Porque de forma injustificada a pessoa vai dizer, não, agora era assim, agora vai se tornar assim. Não, tem que ter uma justificativa. Mas mesmo que tenha uma justificativa, lembrando, essa limitação que vai vir, ela tem um limite. Aí já entra a teoria dos limites. Primeiro, eu não posso ter retrocesso. Ainda que eu venha, eventualmente, querer colocar um limite nisso, quer dizer, posso entender que vai haver um retrocesso, esse retrocesso tem um limite, que eu não posso atender a uma legislação de forma que eu burle o núcleo central do direito. Entendeu? Certo. Deixa eu só ver aqui o comentário. A expressão direito fundamental entende-se por princípio da vedação ao retrocesso a proibição de redução justificada do grau de concretização alcançada por um direito fundamental prestacional. Certo? Embora não previsto expressamente no texto constitucional, o princípio da proibição do retrocesso em direitos sociais encontra acolhida na doutrina e na jurisprudência pátrias, notadamente aquela vertente mais próxima à noção do Estado democrático e social de direito. Referido princípio veda a redução imotivada do grau de concretização do direito social, de prestação positiva já alcançada na sociedade. Para o STF, o Estado administrador não tem discricionariedade para deliberar sobre a oportunidade e conveniência de implementação de políticas públicas discriminadas na ordem social constitucional, pois tal restou deliberado pelo Constituinte e pelo legislador que elaborou as normas de integração. Decorre isso ainda ao chamado princípio da indisponibilidade do interesse público. Desculpa. Para a Corte Suprema, a cláusula proíbe o retrocesso em matéria social, traduz no processo de sua concretização verdadeira, dimensão negativa pertinente aos direitos sociais de natureza prestacional, como direito à saúde, impedindo, em consequência, que os níveis de concretização desses direitos venham a ser reduzidos ou suprimidos, exceto nas hipóteses de políticas de Estado compensatórias que venham a ser implementadas. Próximo. Vamos lá. A chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais opõe a proteção por eles conferidas também no âmbito das relações entre particulares, não se limitando à relação Estado-indivíduo. Vamos lá. A eficácia horizontal, vem de novo a questão, a eficácia horizontal é assim, ó. Eu com outro cara lá, eu com o Luiz. Opõe-se à proteção por eles conferida também no âmbito das relações entre particulares. Opõe, né? Não é opõe, coloca, esse termo aí coloca.
opõe a proteção, ou seja, coloca a proteção entre eles conferida no âmbito das relações particulares, não se limitando à relação Estado e indivíduo. Ele está dizendo assim, existe uma eficácia horizontal que coloca a proteção eu com outro cidadão, né? E o direito fundamental não se limita na relação entre eu e o Estado, entendeu? Correto. Então, essa é a eficácia horizontal. Certo? Quem foi que leu? Natália Masson. Qual é a questão que está? Questão 4. Vamos lá. Quando se diz que direitos fundamentais são relativos, se está a dizer, por exemplo, que podem sofrer alguma limitação por meio da legislação infraconstitucional, desde que se resguarde o núcleo essencial. Isso aqui é a teoria dos limites dos limites. Eu também não estou falando como é que fala? Os órgãos, né? As questões que a gente está respondendo aqui, Luiz, William, é da Padrix. Por isso que a gente não está respondendo no PDF. A gente abriu aqui ontem a gente falou, né, claro, os conceitos aqui, Conselho Regional de Química. Então, quando se diz que os direitos fundamentais são relativos, se está a dizer, ou seja, o que a gente quer dizer, por exemplo, que podem eles sofrer alguma limitação, correto, pode ser alguma limitação, por meio da legislação infraconstitucional, correto. Desde que se resguarde o seu núcleo essencial. É isso aí, né? Então, quando você tem um direito fundamental e ele não é absoluto, você pode ter uma legislação que dê alguns determinados limites para eles. E essa questão que a gente está discutindo do escritório de advocacia, né? Ou seja, é inviolável o escritório de advocacia, ok. Mas se o advogado está sendo investigado como ele cometendo crime, eu não posso dizer, não, é impossível entrar no escritório de advocacia. Ele está cometendo crime. Então, o próprio escritório é o ambiente do crime. Então, posso violar esse direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, da atividade profissional dele. Agora, se é inviolável o escritório lá do advogado, eu estou investigando o cliente dele, o cliente dele foi lá dentro. Oi. Professor? Oi, pode falar. Estou. Então, pelo estatuto da OAB, ainda há essa inviolabilidade do escritório do advogado, é isso? Sim. É que eles querem mudar porque o caso algumas situações, porque é o seguinte, o que a doutrina fala? O que a doutrina fala? Vamos lá. Tentar resumir aqui essa pendência aqui. A doutrina fala o seguinte, o direito fundamental, ele não é absoluto. E já entendemos isso, né? Ele não é absoluto. É relativo. Ele não pode ser usado para salvaguardar práticas ilícitas. Está entendido isso aí? Não dá para salvaguardar práticas ilícitas. Mas, no caso aqui do escritório de advocacia, eu não posso salvaguardar qual tipo de prática ilícita. Qual o momento em que eu posso ferir o direito do advogado? Quando a prática ilícita é do cliente ou quando a prática ilícita é do advogado? O que a OAB está defendendo é o seguinte, olha, quando a prática ilícita, em tese, que está sendo salvaguardada, é do cliente, é justamente por isso que o cara está indo no escritório de advocacia. Ele sabe que lá ele não vai ser gravado, ele não vai ter interceptação telefônica, ele vai poder falar realmente o que ocorreu. Ainda que aquilo venha a prejudicar ele, por quê? Porque aquilo é uma estratégia de defesa. Lá ele vai dizer, olha, realmente fui eu que matei, mas eu quero que você defenda lá que não fui eu. Aí a polícia vai lá e grava aquilo, vai dizer, olha, na verdade ele confessou para o advogado dele, mas e o sigilo? É isso que a OAB está questionando. Não, peraí, a prática ilícita que não pode ser salvaguardada é a do advogado. O advogado não está cometendo crime, nem se eu posso ir lá implantar uma escuta telefônica no próprio escritório do advogado, porque é ele que está sendo investigado. Agora, se é o cliente que está sendo investigado, como é que eu vou botar uma escuta? Aí você está quebrando vários direitos fundamentais, inviolabilidade profissional, né, sigilo profissional, entendeu? Inviolabilidade de domicílio, entendeu? Então, é essa discussão que está sendo feita. Vamos lá. Então, mas nesse caso aqui,
Está correto, não? Quando se diz que os direitos fundamentais são... Oi. Eu fiquei pensando aqui, mas não seria uma incongruência o fato de, por mais que haja o sigilo, beleza, mas o advogado ele estaria sendo partícipe de algo, por exemplo, sei lá, uma formação de quadrilha. Sim, mas aí ele está sendo investigado, mas aí ele é investigado. Que provam. Não, mas peraí. Uma coisa é o advogado advogar com a quadrilha. Outra coisa é ele participar da quadrilha. A quadrilha contratou isso é o princípio, né? Uma coisa é eu participar da quadrilha. Eu participo da quadrilha quando eu tenho na lei de organização criminosa a minha tarefa correta. Agora, se uma quadrilha que está sendo investigada vier me procurar, não estou participando da quadrilha, eu sou advogado da quadrilha. Porque senão, aí vira um estado inquisitorial, em que você não tem proteção nenhuma. Então, eu busco, de qualquer forma, tipo o discurso de bandido bom é bandido morto. Não interessa como é que eu vou matar ele. Né? Professor, só mais uma dúvida. Então, vamos supor que você guarde o advogado vá e o seu cliente lá né, tem uma quadrilha toda hierarquia, com a hierarquia, né? Aí ele vai e ele chega para o advogado e diz, olha, eu estou com essa prova, eu estou achando que eu estou sendo monitorado, então eu vou entregar esse prova que estou guardado no teu escritório. E aí? É isso aí que o OAB defende. Ok, vai ficar aqui, é uma prova que vai prejudicar você, então eu vou guardar aqui no meu escritório para que eu vou tentar o máximo de proteção sua. Lógico que tem limites dos limites, de novo, né? Limite dos limites, né? Até que ponto é esse tipo de defesa? Eu não posso, aí, eventualmente, por exemplo, a quadrilha. Aí o cara chega e diz, não, vou guardar aí no seu escritório 1 tonelada de cocaína, porque eu sei que ninguém vai investigar aí. Você guarda para mim? Não. Aí é o próprio ilícito, o objeto do ilícito. É diferente do cliente que chega, olha, eu participo de uma quadrilha de, vamos dizer assim, um cartel, na área que eu estou trabalhando agora, alguma situação nesse sentido. E nesse HD está todas as informações, as trocas dos e-mails, a planilha de corrupção que eu paguei, né, todo mundo que eu paguei. Eu vou deixar no seu escritório, porque eu não quero que pegue ninguém. Por quê? Porque isso aqui é tanto a minha defesa, quanto pode ser a minha possibilidade de delação premiada. Porque tem todas as informações de quem participou disso. Aí não pode, baseado nisso, a polícia ir lá e pegar, porque aí, na verdade, era a sua estratégia de defesa ou até sua própria salvação. Dizer, olha, enquanto eu não denunciar todo mundo, eu não vou morrer. Mas também eu tenho aqui uma possibilidade de eu negociar com a polícia. Porque na hora que a polícia recebe aquilo ali, ou ela apreende aquilo, você não pode chegar depois na polícia e dizer, não, eu quero fazer uma delação premiada. O que você vai delatar? Aquilo que está no HD. Não, mas já tem HD, porque eu quero essa delação premiada. Então, você não tem uma estratégia de defesa ali. Né? Porque a polícia, quando está no escritório da advocacia, a polícia não pode entrar, porque é uma prova sua. Na hora que o advogado vai lá, eu quero negociar com o meu cliente, ele quer delatar. Ah, tu vai ter as provas? Tem, está no meu escritório. Aí a polícia vai lá e invade o escritório e pega todas as provas que você já disse que está no seu escritório, que você ia negociar uma delação. Professor, obrigado pela explicação, tá? Eu vou pedir licença aí para vocês, que eu já estou dentro do consultório aqui, tá? Valeu. E aí amanhã vamos se reunir de novo, né? Sim. Vamos lá. A gente vê o horário. A gente vê o horário aí, melhor obrigado, horário. Viu? Valeu, tchau. Tchau. Vamos lá, vamos resolver só mais uma, Luiz. Aqui já foi. Então, quando se diz direito à atração relativa, está a dizer, por exemplo, que pode sofrer alguma limitação por meio da legislação infraconstitucional, desde que se resguarde o núcleo essencial. Correto. Próximo. Opa, estou voltando sem querer. Voltei aqui. Vamos para a quinta. Vamos lá. São destinatários dos direitos fundamentais das pessoas físicas e jurídicas, incluindo-se nessas últimas as de direito público. Isso aqui a gente não comentou sobre isso, mas também no conceito de direito fundamental falava muito só da pessoa física, que seria do quê? Das relações entre a pessoa e o Estado. Pessoa-Estado. Mas se evoluiu para as relações horizontais, pessoas, passou-se a dizer, mas peraí, existem relações também horizontais de não só pessoas físicas com pessoas físicas. Pessoas físicas com pessoas jurídicas,
de uma associação com cidadão, de uma associação com outra associação. Nas relações horizontais existem outras relações. E aí, então, passou-se a entender que o direito fundamental não se aplica só às pessoas físicas, que inicialmente foi pensado lá quando surgiu as primeiras constituições em 1215, Carta Magna de João Sem Terra. Passou-se também a ser as pessoas jurídicas. Então, está correta essa questão. Né? Conselho Regional de Química também, de novo. Vamos ver o que ele explica aqui. As pessoas físicas ou jurídicas brasileiras e estrangeiras são destinatários de direitos fundamentais. Sobre o tema, o magistério de Natália Masson. No que concerne as pessoas jurídicas, de início entendia-se que os direitos e garantias assegurados nos incisos do artigo 5º dirigiam-se apenas às pessoas físicas, mas nunca elas. Doutrinariamente, contudo, superou-se esse posicionamento e atualmente admite-se que os direitos fundamentais beneficiam também pessoas jurídicas brasileiras e estrangeiras atuantes no Brasil. Não admitir essa possibilidade nos conduziria, nos dizeres de Celso Ribeiro Bastos, a uma interpretação absurda. Afinal, em muitas hipóteses, a proteção última do indivíduo só se dá por meio da proteção que confere às pessoas jurídicas. Então, certo. Vamos lá, vamos mais uma, vamos até a 10ª e depois a gente para. Vamos lá, questão 6ª, vamos lá. Colisão. Na colisão entre direitos fundamentais, deve-se preponderar aquele que ostenta entre eles a maior hierarquia? Não, né? A gente falou, a teoria dos limites. Não existe hierarquia. É o caso concreto que vai dizer qual é o direito que é, naquele momento, naquela situação, preponderar. Vai preponderar. Então, não existe hierarquia. Então, marca aqui errado. Próximo, vamos até a 10ª. Vamos lá. Questão 7ª. O status positivo dos direitos fundamentais identifica, né, essa é o Conselho Regional de Química, estou falando do Conselho Regional de Química. O status positivo dos direitos fundamentais identifica a possibilidade de que o indivíduo possa influenciar a vontade estatal. Vamos lá. O status positivo dos direitos fundamentais identifica a possibilidade de que o indivíduo possa influenciar a vontade estatal. Essa aqui é bem difícil. Essa aqui é bem difícil. Porque o que ele está dizendo aqui? O status positivo dos direitos fundamentais, ou seja, o fato de ser prestacional, o fato de estar positivado, pode ser isso que ele está dizendo, identifica a possibilidade, né, que o indivíduo possa influenciar na vontade estatal. Em princípio, eu diria sim, mas a gente tem que lembrar, sempre que a gente viu a teoria tanto positiva ou objetiva com a teoria subjetiva. Então, na verdade, é o status ser subjetivo, ou seja, de eu poder entender aquilo como direito, é que eu posso influenciar na atividade estatal. O status positivo ou objetivo é aquele que direciona o Estado para fazer a legislação atuar, né? Mas aquele em que eu posso, eu como indivíduo, influenciar o Estado ou entrar com uma ação contra o Estado é o status subjetivo do direito fundamental. É o status que eu entendo. Lembra que a gente leu no PDF, que tem a teoria subjetiva e objetiva? Aqui, eu, como cidadão indivíduo, posso movimentar o Estado, é o status subjetivo em relação à minha pessoa. Vamos ver o que ele responde aqui. Errado. A assertiva faz o conceito de status ativo, né? Segundo a teoria dos 4 status de Jelinek, o status positivo estabelece o indivíduo em situação de exigir do Estado que este atue positivamente em seu favor, através de bens e serviços, somente os essenciais à sobrevivência sadia e da qualidade de vida da própria comunidade. Para fins de revisão, trago uma tabela elaborada por Natália Masson, resumida a teoria de 4 status de Jelinek. Isso aqui eu nem conhecia, estava tentando explicar com base no PDF. Vamos lá. Status passivo: indivíduo é detentor de deveres para com o Estado. Este possui competência para vincular o indivíduo por meio de mandamentos e proibições. Status negativo: o Estado não se intromete em algumas escolhas do indivíduo, permitindo-se desta forma que os indivíduos gozem de um espaço de liberdade de atuação, livre de ingerência e escolhas. Status positivo: estabelece o indivíduo em situação de exigir do Estado, então está correto, que este atue positivamente em seu favor, através da oferta de bens e serviços, principalmente essenciais à sobrevivência sadia e à qualidade de vida da própria comunidade. Status ativo: o indivíduo desfruta de competências para contribuir na formação
da vontade estatal, correspondendo essa posição ao exercício dos direitos políticos manifestados através do litígio. Mas ela não respondeu. Está errado. Está errado. Estado ativo. Ele botou... tá. Positivo. Disputa de competências para controle de informação. Tá. Na formação, o indivíduo pode influenciar a vontade estatal. Status ativo. Por favor. Não sei não. Para mim, caberia recurso. Porque o status positivo estabelece o indivíduo em situação de exigir do Estado que este atue positivamente em seu favor. Status identifica a possibilidade de que o indivíduo possa fornecer a vontade estatal. Não, vontade estatal, está aqui a palavra. Vontade estatal, status ativo. Isso aqui depois eu vou botar lá no grupo. Essa tabela aqui é muito boa. Vou printar ela aqui. Importante, vou até printar ela aqui. Isso aqui é de ontem. Da aula de ontem. Teve outra aula que eu dei ontem. Vou salvar, deixar aí. Vamos lá. Está errado, mas sei não. Na questão 8, falando duas, para finalizar. Questão 8, vamos lá. Conselho de Química. Os direitos sociais, em sua feição positiva, funcionam como importante instrumento de consecução da isonomia material. A gente não entrou nisso, a gente vai ver lá no princípio da igualdade, nos primeiros lá, incisos, né? Primeiros incisos da igualdade. O que é igualdade material? Igualdade formal. Todos perante a lei. Igualdade material. É eu tratar o Luiz de forma igual, mas de acordo com a desigualdade dele. Ou seja, tratar todos iguais de acordo com a sua igualdade e desigual de acordo com a sua desigualdade. Então, é igualdade material. Então, quando os direitos sociais, na sua feição positiva, funcionam como importante instrumento de consecução de isonomia material. Por quê? Porque quando eu dou bolsa para a pessoa, é uma política social, porque ela não tem condições de arranjar emprego naquele momento, ou tem que manter ela ali, é uma igualdade material. Porque eu dou dinheiro para o Luiz Carlos. Mas se o Luiz Carlos eventualmente tivesse desempregado, tinha que receber dinheiro. Não, mas é de acordo com a desigualdade. Mas a pessoa mora lá na favela, a pessoa está não sei o quê, aí eu dou dinheiro para ela. Então, correto. Então, os direitos sociais, ou seja, as políticas sociais, é a igualdade material. Porque formal não tem que dar dinheiro para ninguém. Todos iguais são perante a lei, não tem que arranjar seu emprego. Entendeu? Então, correto. Correto, não vamos ler, não. Uma questão 9 para finalizar, não, 10, talvez tem que é 10. Princípio da proibição do retrocesso. Se lembra? Retrocesso. Clique. Subir, não vou mais descer. O princípio da proibição do retrocesso impõe que a efetivação dos direitos sociais não poderá se dar quando puser em risco a derrocada de outros direitos. Vamos lá. O princípio da proibição do retrocesso impõe que a efetivação de direitos sociais não poderá se dar quando puser em risco a derrocada de outros direitos. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, a proibição do retrocesso é que a efetivação dos direitos sociais não poderá se dar quando puser em risco a derrocada de outros direitos. Está errado isso, porque isso aí é a teoria dos limites dos limites. Eu não posso dar um direito social de forma que eu afete outros direitos. Um núcleo essencial. Proibição do retrocesso é eu não posso impor restrições de forma que eu regrida aquilo que já foi dado. Entendeu? Ele está confundindo as duas teorias. A teoria dos limites é eu não posso dar um direito se eu estou tirando direito dos outros. Porque tem um limite. Um conflita com o outro. Tem a teoria dos limites. Né? Eu não posso criar um tirando direito de outro. Tem um núcleo essencial que eu não posso tirar. Eu não posso botar em risco os outros. Teoria do retrocesso é eu não posso impor, eu não posso colocar uma legislação em que eu vou tirar aquilo que você já tinha direito, uma prestação que você já tinha, ela derrocada, é ao contrário. Vamos ver o que ele botou. Então está errado isso aí. Vamos lá. Errado. O princípio da proibição do retrocesso impõe que a efetivação de direitos sociais, essa parte está errada. Hein? O fundamento do princípio da proibição do retrocesso impõe que qualquer medida que tende a revogar os direitos sociais deve ser vedada, salvo no caso de criação de mecanismos que compensem a perda dos benefícios já criados. Essa última é a única exceção ao referido princípio, não havendo de se falar em sua inaplicabilidade no caso de derrocada de outros direitos. Vale notar que não se trata de conferir imutabilidade às normas relativas a direitos sociais,
mais segurança jurídica ao garantir que tais direitos não sejam suprimidos ou diminuídos em sua importância e alcance. Como bem aduz Giovanni Malmsteen, qualquer medida estatal que tenha por finalidade suprimir garantias essenciais já implementadas para a plena realização da dignidade humana deve ser vista com desconfiança e somente pode ser aceita se outros mecanismos mais eficazes para alcançar o mesmo desiderato forem adotados. Da única exceção ao princípio do retrocesso é quando eu crio um mecanismo que compense essa perda. Vamos lá, então está errado, não existe outra exceção. Por último, de hoje, vamos lá. Vamos lá. A reserva do possível como limite para a efetivação dos direitos sociais encontra limite, por sua vez, no princípio do mínimo essencial. Correto. Deixa eu tentar explicar a reserva do possível. Acho que amanhã a gente vai ler isso. Acho que, o que é a reserva do possível? A reserva do possível é o seguinte: vou até bater aqui. Vou botar outra pessoa tem uma doença, né, e que necessita de um remédio. Ocorre isso na realidade prática. Uma criança que precisa de um remédio, mas o remédio custa 12 milhões de reais. Um único remédio. Né? Esse remédio que a pessoa tem que tomar, essa criança. Só que esse remédio, né, não tem também tanta eficácia. Pode ou não salvar a vida da criança. Não quer dizer que ela tomar vai sobreviver. Mas vai dar uma expectativa de vida aí de mais 6 meses, mais um ano. E a pessoa entra na justiça. E o Estado alega a reserva do possível. O que é a reserva do possível? Cara, tem um limite que eu posso. Assim, eu tenho orçamento, eu não tenho orçamento. Tipo assim, eu não posso fazer o impossível, eu não tenho dinheiro em caixa. Só que essa reserva do possível, ou seja, esse dizer que eu não consigo fazer o impossível, ele tem como limite a efetivação, para a efetivação encontra limite, por sua vez, no mínimo existencial. Ou seja, é o seguinte, o Estado não pode negar e dizer assim, não tem orçamento, isso não está previsto no orçamento pagar 12 milhões por única pessoa. Só que o Estado, do outro lado, em algumas situações, por exemplo, concurso público, né? Tem aqui, eu fiz o concurso, né? Estava previsto nomear X pessoas, eu não consegui nomear. E aí? Não tem orçamento, não vou botar as pessoas aqui. Aí o STF já decidiu dizendo assim, ok, entendível e tal, então, só excepcionalmente, como ocorreu na pandemia, em vez dos concursos valerem 2 mais 2, 4 anos, esse período que foi nesse período de pandemia não vale como período que correu a validade do concurso. E você também não tem como nomear dos 4 anos, porque estava previsto nomear dos 4 anos. Então, a reserva do possível, entendi. Agora, no caso desse, de a pessoa vai morrer, tem que ser o mínimo existencial. Qual o mínimo existencial de uma pessoa? A própria vida. Então, não tem como alegar isso. O Estado vai ter que fazer um empréstimo, vai fazer o que for, e tem que manter a vida da pessoa. Então, acho que a gente não leu isso, ainda vai ler, ainda está no material lá. Vamos lá, gabarito certo. A efetivação dos direitos sociais encontra limite na teoria do reserva do possível, que visa verificar a razoabilidade da universalização da prestação exigida, tendo em conta os recursos disponíveis e limitados dos estados, ou seja, 12 milhões para uma única pessoa. Por outro lado, a aplicação da teoria da reserva do possível também tem seus limites, sob pena de inviabilizar qualquer período de prestação universal ao Estado. Entende-se por reserva do possível um argumento de bens e direitos básicos essenciais à vida com dignidade, que, portanto, não podem ser suprimidos ou negados, nem mesmo com base na teoria da reserva do possível. Sobre o conflito entre as duas teorias, trago o ensinamento de Natália Masson. Quanto à possibilidade dos poderes públicos alegarem a cláusula da reserva do possível diante dos direitos mais básicos da subsistência do cidadão, que compõe o mínimo existencial, há divergência doutrinária. Para alguns, em Gonçalves, os direitos que integram esse mínimo, exatamente por serem imprescindíveis à existência digna, não se sujeitam à cláusula. Ou seja, não posso negar, não tenho dinheiro. Parece-nos ser este o entendimento de Celso de Mello, quando determina que impossibilidade de invocação pelo poder público da cláusula da reserva do possível sempre que puder resultar de sua aplicação com comprometimento do núcleo básico, que qualifica o mínimo existencial. Em contrapartida, Novelino nos informa haver quem defensa não existe um direito definitivo ao mínimo existencial, mas sim a necessidade de um ônus argumentativo pelo Estado, pelo Estado, tanto maior quanto mais indispensável for o direito postulado. Então, a reserva do possível é o Estado
colocando, dizendo, não tem dinheiro. Só que, ao mesmo tempo, essa negativa de não ter dinheiro não pode sobrepor o mínimo existencial. Então, o que ocorre, às vezes? O Estado diz, olha, tem 1 milhão, 3 milhões de caixa, faz uma vaquinha aí e eu dou parte aí para você comprar o remédio. É o que eu tenho aqui. Né? Já ocorreu isso. Então, o Estado, então, correto. Né? Mas a gente continua, Luiz. Beleza, tá bom. Beleza. Um abraço. Vamos lá. Obrigado. Eu vou criar o Obrigado. grupo. Valeu. Tchau. Valeu, um abraço, Samuel. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Deixa eu pagar aqui.